Olá pessoal, meu nome é César Francisco Raimundo, sou editor da www.revistacristã.org. Neste vídeo eu dou continuidade à série sobre a vida após a morte. No vídeo anterior eu falei sobre o estado dos mortos no além, na sepultura, se eles estão conscientes ou inconscientes. Porque existe uma doutrina que defende o sono da alma, né? Diz que os mortos estão inconscientes, em estado de inatividade. Aí eu provei biblicamente que isso é falso, que os mortos não entram em estado de inatividade, eles estão conscientes sobre Deus, sobre Cristo, sobre os anjos, sobre todas as coisas que Deus permitiu que eles estivessem conscientes. Neste vídeo eu vou falar sobre esse estado intermediário, se de fato ele existe ou não existe. Na verdade, muita gente vai poder achar absurdo assim, pô, como que não existe estado intermediário? Porque as pessoas morrem num determinado tempo, aguardando a ressurreição que vai acontecer, sabe-se lá quando, né? Então esse período intermediário entre a morte e a ressurreição, a gente chama de estado intermediário. Mas o que estariam os mortos fazendo lá? Alguns dizem que eles estão no céu, na presença de Deus, contemplando Cristo e os anjos desencarnados, e alguns dizem também que estão no inferno em tormentos, aqueles que foram condenados e que vão enfrentar o juízo final, também desencarnados. Aí vem a questão: por que existem certos teólogos que questionam a existência do estado intermediário? Bom, primeiramente, a Bíblia, quando ela trata a respeito do estado intermediário, ela apenas sussurra sobre o assunto. Não existe uma clareza sobre o que está acontecendo lá, sabe? Simplesmente a Bíblia dá ênfase à ressurreição do corpo. Mas agora o que está acontecendo, o que os santos estão fazendo, não existe uma coisa bem detalhada sob esse ponto de vista. Mas o que faz a gente pensar que o estado intermediário para os mortos não existe? Porque para nós existe. A gente sabe de pessoas que morreram há milhares de anos, pessoas que morreram na semana passada, os nossos avós e pais que já se foram, que estão aguardando a ressurreição. Então eles morreram num ponto da história e estão aguardando outro ponto da história para ressuscitar. Como diz um teólogo, né? Enquanto os cemitérios estiverem cheios de corpos, é porque Jesus não voltou ainda. Então Jesus não voltou ainda. Então para nós o estado intermediário faz sentido, o estado intermediário existe. Agora a questão é, na consciência do falecido, o estado intermediário existe? Será que não é apenas um abrir e fechar de olhos e a gente acorda no último dia? Não que a gente vai estar dormindo em estado de inconsciência durante todo esse tempo, mas é a questão assim, é uma viagem no tempo, o estado intermediário? Porque tem algumas passagens da Bíblia, e eu só vou citar duas, que dão a entender que o tempo não é levado em consideração no mundo espiritual. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, está escrito assim, ó: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Essa casa terrestre, esse tabernáculo que a gente vive, é uma metáfora para o corpo físico. Paulo está falando desse corpo físico. E ele diz que quando esse corpo se desfizer, quando esse corpo morrer, a gente tem um edifício, que é a metáfora do corpo glorificado. Então ele já fala que a ressurreição já está imediatamente após a morte. É o que ele deixa entender aqui. Aí temos Hebreus 9, versículos 27 a 28, né? Que diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, o ser humano morre apenas uma vez e o próximo evento é o juízo. Não se fala nada sobre uma sala de espera, sobre um estado intermediário. Eu quero que fique bem claro que este vídeo não esgota o assunto. Eu escrevi um livro chamado A Certeza da Imortalidade, em que eu conto em detalhes a respeito desse estado intermediário. Então o que eu estou fazendo aqui é apenas uma pincelada.
Mas esses dois versículos bíblicos, eu poderia até citar outros, eles dão a entender que o tempo não é levado em conta depois da morte. E de fato não deve ser. Por exemplo, se eu te perguntar, que horas são agora lá no mundo espiritual? Ou você não vai saber responder, ou você vai dizer que não é possível saber. E de fato não é, porque veja bem uma coisa, se no mundo físico existe variações temporais, o tempo não passa igual para todo mundo, tanto psicologicamente, como dependendo da posição que a pessoa está no planeta. Por exemplo, eu vi uma manchete ontem que se uma pessoa ficar 1 hora na frente, bem pertinho de um buraco negro, é o equivalente de tempo que teria se passado 1000 anos aqui na Terra. Então, existe no mundo físico essas variações temporais que a gente não consegue compreender. E se a pessoa, quando ela morre, ela sai do tempo físico, então ela vai para um outro tempo, que a gente pode chamar de eviternidade. Não é eternidade, é eviternidade. Eu até aproveito a ocasião aqui para corrigir um conceito aqui. Muita gente, muitos pastores falam que quando as pessoas morrem vão para a eternidade. Não, as pessoas não vão para a eternidade. As pessoas vão para a eviternidade. Eviternidade é o tempo da alma. É o tempo vivenciado pela alma. A eternidade, ela pertence exclusivamente a Deus. Porque Deus, num golpe só de vista, vamos dizer assim, ele tem todo o passado, presente e futuro na sua frente. Deus vive no eterno agora. Para Deus não existe nem antes, nem depois. Para Deus existe apenas o eterno agora. Uma analogia que eu gosto muito é a respeito do oceano, né? Eu moro perto da praia e eu faço muita reflexão sobre isso, né? O oceano é uma imensidão infinita, né? Então vamos suponhar que Deus seja essa água do oceano infinito. E tudo que acontece dentro do oceano, os peixes, os animais marinhos, tudo que está se movendo dentro do oceano, está sujeito ao tempo. Os animais vão para lá, vão para cá, os peixes migram de um lugar para o outro, né? Agora, a água, ela continua intacta no mesmo lugar, no mesmo tempo de sempre. Assim também é Deus. Veja lá em Atos capítulo 17 que o apóstolo Paulo diz que em Deus, nele nos movemos, nele existimos. É como se a gente tivesse mergulhado em Deus, assim como os peixes estão mergulhados na água, né? E eu gosto muito dessa analogia porque ela ajuda a entender não tão grande coisa, mas dá para a gente captar a ideia de como Deus ele está fora do tempo e nós que temos movimentos, né? Nós que andamos, sentamos, nós temos o antes e o depois, e assim nós vamos continuar para todo sempre. Só que nós vivemos no tempo físico, e mesmo nesse tempo físico existe variações, né? Se na frente de um buraco negro, que é algo físico, 1 hora ali na frente, 60 minutos ali na frente é o equivalente a 1000 anos na Terra, então você veja que mesmo no tempo físico nós temos essas variações. Agora, imagine o tempo da alma, que é a chamada eviternidade. Imagine o tempo da alma. Por exemplo, uma pessoa que fica com um revólver na cabeça aqui de refém, né? 5 minutos para ela é como se fosse uma eternidade. O tempo expande, porque ela vivencia aquele momento, né? É a mesma coisa quando você faz um trabalho que você não gosta de fazer. O tempo parece que expande, parece que não passa. Já uma pessoa que faz aquilo que gosta de fazer, né? Ela tem essa vantagem, ou quer dizer, desvantagem que o tempo passa muito rápido, né? Então, se no mundo físico existe essas diferenças temporais, é de se supor que quem morre, ele já imediatamente acorda no último dia. Eu não estou falando de ressurreição após a morte, que tipo assim, morre um cristão aqui e ele ressuscita, morre outro ali, ele ressuscita. E assim vai acontecendo no decorrer da história. Isso seria uma ressurreição progressiva. O que os teólogos propõem aqui é que
a partida é desigual. Um morre na infância, outro no meio do caminho, outro na velhice, mas a chegada, que é no último dia, o dia da ressurreição, todo mundo chega igual. Por quê? Depois da morte, a gente se liberta do tempo físico e a gente vai para a eviternidade. Então, por isso que é bem possível que os mortos não estão agora no céu desencarnado, esperando pelo dia da ressurreição. Aliás, eu já vi teólogos usando a expressão que eles estão ansiosos esperando pelo dia da ressurreição. Como que você vai poder estar ansioso esperando? No céu existe esperança? Se partir dessa vida é estar com Cristo, conforme o apóstolo Paulo ensinou, se partir desta vida é estar com Cristo, então estar com Cristo é já estar com a esperança realizada. Não é possível que você ainda no céu vai ter esperança de algo que vai acontecer, de ser revestido novamente. Então, é difícil para a mente humana entender como que se dá isso. Mas muitos teólogos defendem. Quando as pessoas morrem, a partida é desigual, mas a chegada, nós chegaremos todos juntos. Então é como se fosse um abrir e fechar de olhos. Ah, mas o que aconteceu durante todo esse tempo que a pessoa esteve morta? Não, isso aqui é do nosso ponto de vista. Mas o tempo fora daqui é outro. Isso é uma questão óbvia, isso é uma questão que por inferência a gente deve entender que há na Bíblia. E essa doutrina que eu defendo aqui, que muitos teólogos defendem, ela ajuda a explicar certas divergências temporais. Há coisas na Bíblia que só podem ser explicadas por um outro tempo que está acima do nosso. Como, por exemplo, aqui 2 Coríntios, que eu li agora há pouco, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, que o apóstolo Paulo diz que quando essa casa terrestre se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício. Até João Calvino, reformador, conseguiu notar isso, que é como se não houvesse tempo ali. Eu tenho tudo documentado no meu livro, A Certeza da Imortalidade. Então, eu termino este vídeo dizendo assim que essa questão de negar o estado intermediário é a única maneira de solucionar certos problemas temporais que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia não leva, depois da morte, em conta o tempo terreno. O tempo terreno é para nós, que ainda temos uma longa estrada até que Jesus volte. Mas para os mortos, isso já é uma realidade. Para os mortos, eles já estão no futuro, eles já estão diante de Cristo. Por isso que Jesus disse que Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo, porque para Ele todos vivem. Isso é a perspectiva de Deus, né? Que o futuro já está diante de Deus. Não está para nós, mas já está diante de Deus. Mas quem morreu usufrui de estar diante do juízo e com um novo edifício, um novo corpo. Isso é o que nós acreditamos. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a imortalidade dos animais. Os animais vão estar presentes na vida eterna. Eu tenho tudo isso documentado no site www.revistacristã.org. Se você entrar no site, você vai lá em cima no topo, na seção Literaturas, e clica ali, aí vai abrir uma página que tem mais de 250 e-books. Essa página está dividida por tema, né? Um dos temas lá embaixo, conforme você for rolando a página, é a morte, a ressurreição. Ali vai estar meu e-book chamado A Certeza da Imortalidade. Aí você vai aprender muito sobre a questão do estado intermediário, a questão temporal depois da morte e a ressurreição final. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.